Amém, irmãos. Então, hoje nós estaremos abordando o último capítulo de 1 Coríntios, capítulo 16. Eu vou pedir, por gentileza, então, que o irmão Fernando faça a leitura para a gente. Amém? Ok. Pode ir, irmão Fernando. Capítulo 16. Capítulo 16, 1 de Coríntios. Assim diz a palavra do Senhor. Quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando para que se não façam coletas quando eu for. E quando tiver chegado, enviarei com cartas para levarem as vossas dádivas a Jerusalém, aqueles que aprovarem. Se convier que eu também vá, e eles irão comigo. Irei ter convosco por ocasião da minha passagem pela Macedónia, porque devo percorrer a Macedónia. E bem pode ser que convosco me demore, ou mesmo passe o inverno, para que me encaminheis nas viagens que eu tenha de fazer. Porque não quero agora ver-vos apenas de passagem, pois espero permanecer convosco algum tempo, se o Senhor o permitir. Ficarei, porém, em Éfeso até ao Pentecoste, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários. E se Timóteo for, vede que esteja sem receio entre vós, porque trabalha na obra do Senhor como também eu. Ninguém, pois, o despreze, mas encaminhai-o em paz para que venha ter comigo, visto que o espero com os irmãos. Acerca do irmão Apolo, muito lhe tenho recomendado que fosse ter convosco em companhia dos irmãos, mas de modo algum era a vontade dele ir agora. Irá, porém, quando se lhe deparar boa oportunidade. Sede vigilantes, permanecerei firmes na fé. Portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Todos os vossos atos sejam feitos com amor. E agora, irmãos, eu vos peço o seguinte: sabeis que a casa de Estefanas é as primícias de Acaia e que se consagraram ao serviço dos santos, que também vos sujeitais a esses tais, como também a todo aquele que é cooperador e obreiro. Alegro-me com a vinda de Estéfanas e o do Fortunato e de Acaico, porque estes suspiram o que da vossa parte faltava, porque trouxeram refrigério ao meu espírito e ao vosso. Reconhecerei, pois, a homens como estes. As igrejas da Ásia vos saúdam, no Senhor muito vos saúdam, Aquila e Priscila, e bem assim a igreja que está na casa deles. Todos os irmãos vos saúdam, saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. A saudação escrevo-a eu, Paulo, de próprio punho. Se alguém não ama ao Senhor, seja anátema, Maranata. A graça do Senhor Jesus seja convosco. O meu amor seja com todos vós, em Cristo Jesus. Amém. Amém. Amém, meus queridos. Aqui uma carta muito simples, na verdade. Se a gente for ver o conteúdo que Paulo aborda final no capítulo 16, é o início, na verdade, que ele fala das coletas. Depois ele está falando do versículo 4 em diante, a partir do versículo 5, a gente vê que Paulo fala dos projetos, fala ali acerca de Timóteo e Apolo, da ida deles para Corinto, umas pequenas exortações ali, né? E depois fala também da ida de Stefanas, Fortunato e Acaico aqui, né? Então, o conteúdo, na verdade, ele é pequeno, não tem muita coisa para se abordar, né? Mas a gente tem coisas importantíssimas aqui. Lembrando que, até então, Paulo tratando do culto, aqui também ele vai tratar de mais uma parte do culto, da questão das ofertas, como deve ser feito. Eu achei interessante, meus queridos, até um comentário do Hernandes Dias Lopes sobre esse capítulo, dizendo que se Paulo parou, ele fez esse questionamento, né? Se Paulo parou para tomar um cafezinho no intervalo entre o capítulo 15 e o capítulo 16. Isso porque ele, como nós vimos na semana passada, ele termina o capítulo 15 nas alturas excelsas da revelação de Deus, falando-nos sobre a ressurreição maravilhosa de Cristo, a ressurreição dos remidos, a segunda vinda de Cristo, a vitória retumbante sobre a morte, a transformação dos remidos e a consumação de todas as coisas. Após ele escrever todas essas verdades no capítulo 15,
Paulo conclui a sua carta no capítulo 16, falando sobre dinheiro. Então, eu achei bem interessante esse comentário, esse questionamento do Hernandes Dias Lopes, falando, será que Paulo foi tomar um cafezinho quando ele terminou o capítulo 15? E entre o capítulo 15 e 16, será que ele foi tomar um cafezinho? Porque foi totalmente diferente. Ele mudou bastante o assunto. Eu achei interessante essa mudança do apóstolo Paulo, mas era algo que ele teria que tratar também, né? Então, as primeiras duas palavras aqui que nós vemos do versículo 1, traduzidas aqui por agora quanto a. Ele fala agora quanto a. É a resposta de Paulo a uma pergunta incluída na carta que a igreja de Corinto enviou, conforme nós vimos no capítulo 7, no versículo 1, né? Acerca do quanto me escrevestes. Com essas palavras, como introdução, Paulo também responde às perguntas sobre casamento, que nós já vimos, carne oferecida aos ídolos, dons espirituais, aqui as coletas, né, para os pobres em Jerusalém, e inclusive no versículo 12, aqui também ele está respondendo, ele fala, ó, acerca do irmão Apolo. Isso porque provavelmente eles estavam perguntando sobre a possível ida de Apolo para a igreja de Corinto, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, né? E aqui Paulo dá instrução acerca das ofertas, né? Era uma oferta para suprir aqui, como nós vemos, as necessidades dos cristãos em Jerusalém. Paulo tinha um outro objetivo aqui, além de ajudar, né? Mostrar a solidariedade dos cristãos gentios aos cristãos da dispersação, os cristãos, no caso, judeus. Isso porque existia uma grande resistência ali dos cristãos judeus aos cristãos gentílicos. E Paulo quer ajudar a igreja em Jerusalém e, ao mesmo tempo, unir as igrejas de cristãos de origem judaica e as igrejas de origem gentílicas, né? Igrejas gentílicas. Detalhe aqui no versículo 1 que nós vemos, Paulo ordena. É bem interessante nós notarmos aqui que Paulo, ele ordena que as ofertas sejam feitas no culto público. E aqui ele diz, não somente eu ordeno a vocês, mas as outras igrejas também. Ou seja, não era só para fazer na igreja de Corinto, ele já tinha ordenado às outras igrejas também que fizesse o mesmo. Olhem a ênfase no culto aqui que Paulo dá no versículo 2, no primeiro dia da semana. Né? Ele fala aqui que é o domingo, dia do Senhor. Por que não aqui no caso terça-feira, na quarta-feira? Porque domingo era o dia do culto público onde eles se reuniam. E eles tinham que separar então a oferta no culto. Por isso que nós também, nos nossos dias, nós realizamos a oferta no culto. Por quê? Porque é bíblico. É bíblico, né? A oferta faz parte do culto, né? Ela é bíblica. E Paulo nos fala como era para ser feito, conforme, versículo 1 aqui, a prosperidade, né? Conforme a prosperidade, no versículo 2, na verdade, conforme a prosperidade de cada um, né? E quem não tem, no caso? A gente fica se perguntando, e quem não tem? Aí, esses se enquadram na mesma situação dos irmãos de Jerusalém, que eles queriam ajudar. Eles estavam em grande dificuldade por causa das perseguições. O texto aqui, na verdade, meus queridos, responde tudo. Quem não tem, recebe a ajuda da igreja. Era exatamente o que os coríntios estavam fazendo. Quem estava em necessidade, era ajudado, estava sendo ajudado aqui. Essa era a instrução do apóstolo Paulo. Hoje em dia, meus queridos, é muito bom, é muito importante a gente entender isso, porque hoje em dia, quem não tem, em muitas igrejas, quem não tem é culpado por não ter. É culpado. A pessoa se sente culpada, porque há uma opressão muito grande em muitas igrejas dos nossos dias. O absurdo da exploração religiosa dos falsos mestres dos nossos dias. Em algumas igrejas, meus queridos irmãos, é pecado ser pobre. Se você é pobre, é pecado, é como se fosse um pecado ser pobre. Nesse contexto, se nós olharmos para a Bíblia, coitado do Senhor Jesus. Ele não tinha nem onde reclinar a cabeça. Isso foi para mostrar, meus queridos, a simplicidade de Jesus foi para mostrar que o reino dele não é deste mundo, não é dessa terra, e que nós devemos entender isso e não se apegar a esse mundo passageiro. Agora, os falsos profetas não ensinam o reino dos céus.
Eles ensinam o reino dessa terra. Por isso que eles ensinam o contrário do que a Bíblia nos ensina. É o contrário do que Paulo está ensinando aqui. E nós devemos, meus queridos irmãos, tomar muito cuidado em entender o propósito de se dar oferta dentro da igreja. Para que serve a oferta? Para que nós não venhamos ser enganados. Outro ponto aqui que nós vemos, Paulo fala de ofertas e não de dízimos. Eram ofertas. Dízimo não é ordenado no Novo Testamento, meus queridos irmãos. Em lugar nenhum no Novo Testamento é ordenado que a igreja desse dízimo. E tem um motivo, né, pelo qual não é necessário a igreja dar dízimo. Existe um contexto do dízimo. Se nós olharmos nos nossos dias de hoje, eu já falei bastante sobre isso, mas eu acho que o assunto é propício para nós estarmos repetindo. Se nós olharmos nos dias de hoje, nem os judeus não dão dízimo. Por que os judeus não dão dízimo nos dias de hoje? Porque o contexto onde eles davam, o contexto de uma teocracia, não existe mais. A Bíblia diz ali em Malaquias 3 que você é para trazer o dízimo na casa do tesouro. E a casa do tesouro, que era o templo, não existe mais. Né? Existia uma teocracia de 12 tribos, onde 11 tribos trabalhavam e davam dízimo para a tribo de Levi. E levavam o dízimo à casa do tesouro, levavam o dízimo para o templo que, por sinal, não existe mais. Então, por isso que até o judeu não dá mais dízimo. Por que nós cristãos deveríamos dar o dízimo? E também não há nenhuma instrução para que nós demos o dízimo, mas sim ofertas. Então, é muito importante a gente entender isso. Eu gosto muito de ser transparente e honesto, meus irmãos, de falar o que a Bíblia diz, não o que é pregado em grande parte das igrejas. E notem, meus queridos irmãos, também, se nós olharmos, analisarmos a história do cristianismo, nós vemos que o dízimo voltou, foi instituído no século VI pela Igreja Católica. Ou seja, nunca foi uma prática da igreja primitiva. Ou seja, o que os apóstolos ensinou muito claro aqui é só oferta, não tinha o dízimo, e a igreja seguiu durante 6 séculos dessa forma, até que a igreja católica, no século VI, implementou o dízimo. Então é muito bom a gente entender a instrução neotestamentária acerca, né, do dinheiro, e entender também o que a igreja primitiva dos primeiros séculos fez. Né? Um ponto muito importante para destacarmos aqui. A igreja de Jerusalém, aqui era a igreja mãe. A igreja ali que era a igreja dos apóstolos. E era a igreja que supervisionava as igrejas que Paulo plantava. Nós vemos que no Concílio de Jerusalém, Paulo recebeu instruções. Jerusalém seria como, estou dando um exemplo só, né? Como se fosse o Vaticano ali, de uma forma diferente, né? Obviamente, para a igreja católica. No entanto, nós vemos algo interessante aqui, que nos nossos dias, a maioria das igrejas que são instituição, normalmente, elas pagam uma quantia para a igreja matriz todo mês. Isso é uma prática normal de toda a denominação. Vemos aqui que não era assim. A igreja de Jerusalém, ela não cobrava das outras igrejas. Ela não agia como a maioria das igrejas agem nos nossos dias. Paulo aqui ordena a oferta. Notem bem aqui, ele ordena sim, isso é verdade. Mas não era para pagar tributos para Jerusalém. Mas para ajudar os irmãos necessitados, ele ordenava que os crentes gentios dessem ali, compartilhassem bênçãos materiais alegremente com os cristãos de Jerusalém que estavam passando necessidade. Notem bem aqui, Paulo queria que eles fossem doadores alegres, que generosamente, sem relutância ou coerção, que é importante a gente entender, dessem, né, as suas ofertas para o sustento dos pobres. É o que nós vemos ali, totalmente em harmonia com 2 Coríntios, capítulo 9, no versículo 7, que nos diz ali, né, Paulo escrevendo na segunda carta, cada um contribua segundo o que estiver no coração. Olha bem, hein? É espontâneo. E não com tristeza, ele diz, ou necessidade. Porque Deus ama aqueles que dão, né, com alegria. Ou seja, é espontâneo, irmãos. É espontâneo que a gente dá. Não é por coerção, não é por tristeza, é por espontaneidade, o que está no coração. Agora, além de ajudar os pobres, como a igreja também deve usar o dinheiro? Primeiramente, meus queridos, eu gosto de começar aqui pelo que é lógico. A igreja, primeiramente, ela deve
pagar as contas. Né? Isso é óbvio. Ela deve pagar as suas contas direitinho. E depois que pagar as suas contas, ajudar os irmãos necessitados, como Paulo está fazendo aqui. Notem bem o que eu vou dizer aqui. A igreja ajudava os outros cristãos. Olha aqui. Isso quer dizer, então, que nós não devemos ajudar as pessoas que não são cristãs? De forma alguma. Não é isso que eu estou dizendo aqui. Podemos sim, mas a prioridade vemos que é os de dentro. Nós vemos claramente aqui, meus queridos. Isso fica muito claro no Novo Testamento e ainda mais claro quando nós olhamos para o Velho Testamento. A prioridade era sempre o povo de Deus. Não obstante, que fique claro isso, né? Não obstante, devemos também ajudar as outras pessoas, mas lembrar que a prioridade são os irmãos de dentro, são os, né, os de dentro. Ou, outra forma da igreja também usar o dinheiro que nós vemos biblicamente, sustento da obra missionária e evangelismo, e o sustento do pastor também, são coisas que são bíblicas. Temos o exemplo da igreja de Filipos, que ajudavam as obras missionárias e evangelísticas, né, do apóstolo Paulo. Ele pode até parar, né, ele pode ali no caso que nós vemos, parar de trabalhar para se dedicar à pregação do evangelho por causa de uma oferta generosa dos filipenses. Então a igreja que nós vemos aqui, ela deve pagar as contas, primeiramente, a igreja deve ajudar os irmãos necessitados, a igreja deve ajudar com o evangelismo, missões, e sustentar também pastores e os obreiros que trabalham, né, no caso, em tempo integral, né, se for o caso da igreja, né. Claro, meus queridos, que tudo isso acontece com a condição da igreja. Por que nós devemos saber essas coisas, irmãos? Porque a igreja deve prestar conta aí. A igreja deve prestar conta do que está fazendo. Tudo deve ser feito com plena transparência. E nós devemos ver se a igreja ela age dessa forma. Se ela está pagando as contas direitinho, se ela está usando o dinheiro de uma forma correta, né? Se ela está usando da forma bíblica. Então nós devemos saber dessas coisas para que nós entendamos, né? E podemos ver se a nossa igreja local está fazendo. Né? No versículo 2 e versículo 3, vemos que Paulo tinha zelo por essa questão. E tomava muito cuidado com o dinheiro na igreja. Não deixava na mão de qualquer um, nós vemos aqui. Teria que ser com pessoas aqui delegadas por ele para levar o dinheiro a Jerusalém, e ele fala no versículo 4, se convier, aqui no caso, que eu também vá. Então, ou seja, ele era muito responsável e muito zeloso com essa questão para que o dinheiro estivesse certinho, chegasse ali em Jerusalém tudo certinho, e nós devemos ter esse zelo também, né? É importante isso. Nos versículos seguintes, nós vemos Paulo relata seus planos de viagem. A visita próxima de Timóteo, né, a Corinto, e a recepção aqui também de Apolo. E aqui fazendo alusão às duas referências de tempo, aqui que fala passar o inverno em Corinto e ficar em Éfeso, que como ele diz, até Pentecostes. Ele passa a impressão de que possivelmente ali ele tenha escrito a epístola aqui provavelmente 1 mês ou 2 meses antes. E no versículo 5, ele diz que não iria ter com eles após, né, ele fala aqui, percorrer pela Macedônia. E talvez fique com vocês por algum tempo, ou até que passe o inverno. Desde a sua saída de Filipos, Tessalônica, ali, Bereia, em sua segunda viagem missionária, fazia anos que Paulo não tinha passado ali, retornado às igrejas da Macedônia. E ele disse à igreja em Tessalônica que o seu plano era visitá-los, mas ele tinha sido impedido por Satanás. Em 1 Tessalonicenses, ali no capítulo 2, versículo 18. Ele foi impedido de visitá-los. Embora Timóteo, Silas e Erastos tivessem visitado e servido as igrejas da Macedônia, Paulo só havia mandado cartas para eles. Ele não pudera vê-los pessoalmente. Seu plano de viajar para a Macedônia ali significava que ele queria passar tempo com os crentes nas várias igrejas nessa região. Mas no momento, ele quis ficar, nós vemos aqui, ele relata dessa forma, né, que ele queria ficar em Éfeso. E vemos que o motivo de Paulo em ficar em Éfeso foi porque tinha muita gente ali sendo evangelizada por lá. E ele quis ficar mais tempo por lá por esse motivo.
fazer uma obra evangelística eficaz. Em Éfeso era a prioridade do apóstolo Paulo. Ainda mais porque tinha muitos adversários, ele diz aqui. Havia muitos adversários. Temos informações também, se nós olharmos, meus queridos, em Atos capítulo 19, desses adversários. E tinha alguns judeus ali que se opunham maliciosamente a Paulo e se alinhavam ali com os gentios, juntamente com os gentios, para atacar o apóstolo Paulo. No versículo 10 em diante, Paulo fala da ida de Timóteo para ajudar em Corinto. Por tudo que já vimos, que estamos, né, que já aconteceu, nós estamos na última, né, no último capítulo, tudo que aconteceu na igreja de Corinto, eu consigo entender aqui a necessidade de Paulo enviar homens de Deus para ajudar essa igreja tão problemática que foi a igreja de Corinto. E Timóteo, aqui nós vemos, ele precisava de uma palavra de recomendação aos coríntios. Isso devido à sua juventude, aqui como é especificado, a sua personalidade tímida, fora mal recebido, né, numa visita anterior que nós vemos em Atos capítulo 18, 5. E Apolo também tinha seus próprios motivos aqui para não estar disposto a retornar ali a Corinto. As observações aqui de Paulo são enigmáticas e abertas acerca de Apolo. O último pedido de Paulo nessa série de 3 é um rogo ao colaborador aqui, Apolo, para que ele vá a Corinto, aqui no caso, servir a igreja. Apolo era um erudito orador ali de Alexandria que tinha sido comissionado pelos efésios para ministrar as necessidades espirituais dos coríntios. Por ser um hábil orador, Apolo era apreciado e tinha um número assim grande de admiradores em Corinto. Na verdade, os coríntios eles tinham formado ali um partido em favor de Apolo, que o próprio Apolo e Paulo eles repudiaram. Por isso que Paulo ali no início da sua carta diz quem é Apolo e quem que é Paulo. Ele cita Apolo justamente por causa disso. E vemos que Paulo está respondendo aos coríntios acerca de Apolo, como eu disse. Talvez, qual que é o motivo disso? Talvez porque eles estivessem pedindo para que Apolo fosse lá. Talvez para ser o pastor deles. Uma vez que nós vemos que ele tinha um fã-clube ali em Corinto. Não sabemos o porquê aqui então que Apolo não queria ir para lá naquele momento. E vemos no versículo 12 que Paulo insistiu para ele ir, mas de maneira alguma ele quis ir. É interessante isso. E não tem como a gente não pensar, né? A forma como ele fala, de maneira alguma ele queria ir. Alguma coisa, na verdade, aconteceu, né? Nós não sabemos, o texto não nos relata, mas nós sabemos que alguma coisa aconteceu. Porque Paulo estava insistindo para ele ir. Havia uma necessidade. E aqui o texto nos diz, de maneira alguma eu quero ir. Então, assim, não sei se talvez porque Apolo sabia que era uma igreja problemática e não queria, nesse momento, então, estar indo para lá. Mas um fato interessante que nós vemos do apóstolo Paulo, que não há competitividade. Ele não via Apolo como um rival, né? Pelo contrário, ele insistiu para que Apolo fosse. Isso porque Paulo ele visava apenas o reino. Ele não queria competir com ninguém. Ele via que mandar um outro pastor para lá era proveitoso para edificar a vida dos irmãos. Ou seja, o pastor ele não deve ter competitividade com outras pessoas. Ele deve visar o reino, ser zeloso pelas coisas de Deus e visar o reino. Não é espaço para ter competitividade, rivalidade dentro da igreja do Senhor. Não devemos ter rivalidade, meus queridos. Todos nós trabalhamos para o reino dos céus juntos, como um corpo. E todos os membros são necessários dentro do corpo para que as coisas aconteçam. Todos nós somos importantes. E não deve, de forma alguma, haver ciúmes ou rivalidades ou coisas do tipo. E no versículo 13, versículo 14 aqui, Paulo dá as exortações aqui finais. Fala para seres vigilantes, permanecei firmes, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos, e todos os vossos atos sejam feitos com amor, né? Aqui refletindo um pouquinho, né, no que ele falou no capítulo 13, falando de amor aqui, eles deveriam conseguir e prosseguir aqui no caminho mais excelente também, que é o caminho do amor, estarem firmes, né? E antes de encerrar com a saudação apostólica, ele mostra aqui a satisfação dele
com os da casa de Estefanas, aqui no caso, né? E ele diz no versículo 15, que vocês conhecem, os da casa de Estéfanas, né? Que eles foram os primeiros frutos da Acaia. Paulo declara o fato de que os coríntios estavam bem familiarizados com os da casa de Estéfanas. No começo dessa epístola, ele já havia mencionado Estéfanas e sua casa. Foi Paulo quem batizou juntamente com todos da sua família, que nós vemos no capítulo 1, versículo 16. Que ele fala que ele não batizou ninguém de lá. Ele falou, ainda bem que eu não batizei ninguém. Porque estava aquela competição, né? Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. E Paulo fala, ainda bem que eu não batizei ninguém de vocês. Apenas esses daqui, os da casa de Estéfanas. Então eles já eram mencionados, e Paulo está falando aqui, vocês conhecem muito bem eles já eram conhecidos da igreja de Corinto. E ele diz para que eles se sujeitassem a esses obreiros. Talvez ele dá essa ênfase aqui, tanto para respeitar Timóteo e também esses obreiros aqui, porque a igreja de Corinto era uma igreja complicada. Então, para que eles respeitassem, se sujeitassem ali à liderança desse grupo, porque eles eram homens de Deus. Então, essa é a instrução do apóstolo Paulo aqui. No versículo 19, Paulo diz que a igreja de Roma, que estava na casa de Priscila e Áquila, aqui no caso também, estava saudando eles. Aqui as saudações finais do apóstolo Paulo. Versículo 20 é bem interessante. Todos os irmãos vos saudam, saudei-vos uns aos outros com ósculos santo. Muita gente pergunta isso, o que é ósculo santo? É beijo, irmãos, é beijo. Isso, na verdade, é um costume que eles tinham na época de se saudarem com beijo. Normalmente um beijo no rosto, né, do lado esquerdo, do lado direito. É muito comum essa forma também no meio de nós latinos. Inclusive, eu vejo até italianos, eles costumam beijar até na boca os filhos, né? Então, no meio latino, né, quando eu falo latino, de língua latina, que todos nós somos, tem esse costume também, de darem beijos no rosto. As pessoas perguntam, então Paulo está falando, saudai com um beijo santo. A palavra quer dizer isso, ósculo santo. Que é beijo santo? Então quer dizer que a gente tem que fazer dessa forma? Não. É uma orientação aqui de carinho para o contexto da época. Era uma forma carinhosa deles se saudarem. Então, que Paulo está falando com um beijo santo, sem malícia, com amor, com carinho, vocês se saudem, né? Eu, particularmente, irmãos, eu dou a minha opinião, né? Com relação a essa... Eu aconselho os irmãos, eu falo, eu não gosto dessa coisa de beijo, não, dentro da igreja. Eu não acho uma coisa legal, para te falar a verdade. Não sou contra também. Eu vejo as mulheres se beijam, às vezes eu encontro, dá um beijo no rosto. Eu não sou contra isso. Mas eu digo, por que eu digo isso? Eu já vi na igreja uns homens beijoqueiros que gostavam de ficar beijando as mulheres. Via lá, beijando. E eu vou te dizer uma coisa. Eu não gosto de ver homens ir lá e beijando minhas filhas, beijando minha esposa. Eu não acho isso legal. Eu, particularmente, isso é uma opinião pessoal minha. Eu não acho que isso na igreja, para nossa cultura, assim, de cristãos de ficar dando beijocas ali, beijo para lá, beijo para cá. Eu, particularmente, eu gosto de saudar com a mão. Eu dou a mão, graça e paz, meus irmãos, ou boa noite, da forma como você sauda as pessoas, eu gosto de dar a mão, tudo bem, irmãos. Eu, particularmente, não gosto, porque eu já vi pessoas que estavam na igreja e gostavam de beijar todas as mulheres, e vários irmãos já vieram falar para mim, o homem lá fica beijando todo mundo, tudo não gosta. Isso aí pode escandalizar. Por esse motivo, eu particularmente aconselho os irmãos, cuidado com isso daí, né? Cuidado com essas questões de ficar dando beijo, no cumprimento, tá? Mas eu não falo, não é algo proibido, irmãos. É só para a gente ter bom senso e tomar cuidado, às vezes, para escandalizar as pessoas, tá? Então, aqui, o ósculo santo, no versículo 20, está falando de beijo, beijo santo. E o próprio apóstolo Paulo, aqui nós vemos que ele escreveu a saudação no versículo 21, eu escrevo-a, eu, Paulo, de próprio punho. Note que nós, quando começamos o capítulo 1, eu falei ali que provavelmente, ele fala aqui que ele escreveu a saudação. Ele não escreveu a epístola. Que provavelmente quem estava com ele no início ali era Sóstenes. E aqui nós vemos que Paulo escreveu apenas a saudação final. Então ele escreveu a punho a saudação. O restante da carta provavelmente foi Sóstenes, que estava junto com ele, como é mencionado no início
da carta. Mas a saudação final e a bênção apostólica, o apóstolo Paulo aqui, no caso, escreveu do próprio punho. Versículo 22, muito interessante aqui, meus queridos, muito interessante, que Paulo usa duas palavras aqui no versículo 22, e é muito forte essa primeira: se alguém não ama o Senhor, seja anátema. Anátema é amaldiçoado, irmãos, amaldiçoado. E notem que Paulo está falando seja, no imperativo. Se alguém não ama o Senhor Jesus Cristo, seja amaldiçoado. Irmãos, nesse contexto aqui, o que Paulo está falando é uma verdade. Paulo está falando aqui uma verdade. Quem não tem Cristo está sob maldição. Quem não ama o Senhor Jesus Cristo, anátema, está sob maldição. Está sob maldição. Aqui, ó, está. Né? Está sob maldição. Essa é uma realidade de todas as pessoas que não são cristãs. Elas estão sob maldição. Nós, uma vez que não éramos cristãos, estávamos também sob maldição. Mas quando nós nos convertemos e entregamos as nossas vidas ao Senhor Jesus, né, essa maldição foi quebrada. E nós não vivemos mais maldição, mas nós vivemos pela graça do Senhor. Nós somos incluídos na família do Senhor. Fazemos partes do corpo de Cristo. Toda aquela maldição foi quebrada. De forma que, como nós vemos em Romanos capítulo 8, que nenhuma condenação há para os que amam o Senhor. Nenhuma. Não há condenação, não há maldição. Tem muita gente, meus queridos, que fica indo atrás. Eu estava conversando até com o Gustavo. O Gustavo voltou do Brasil agora, e ele falando, puxa, eu fiquei impressionado com as igrejas. Ele era de uma igreja neopentecostal, ele foi lá falando dessas questões, né? Muito complicado, as pessoas buscando quebra de maldição. Ah, vamos fazer a campanha de quebra de maldição. Ah, Gustavo, você não vai lá, a mãe dele, os tios, você não vai lá na quebra de maldição? Falei, não, Jesus já quebrou a maldição. O povo não entende, meus queridos. O que Jesus foi fazer na cruz? Não tem mais maldição para o cristão. Nenhuma condenação. Todos os principados, potestades foram despojados publicamente. O Senhor Jesus reina. Ele venceu. Então nós devemos entender, não há mais condenação nenhuma. Não há. Não precisamos fazer campanhas de quebra de maldição. Isso não existe, meus irmãos. A maldição já foi quebrada. Então as pessoas não entendem. Isso aí é uma imaturidade. Eles estão correndo de coisas que eles não precisam fazer. Isso porque eles não conhecem as Escrituras. Mas um grande desafio, até que eu vejo, eles não querem conhecer as Sagradas Escrituras. Eles não querem. Se você vai na maioria dessas igrejas e você falar, eles não querem. Eles querem continuar fazendo isso. Da mesma forma que os católicos também fazem todos os rituais, pagam promessa, todas essas coisas. Eles não querem sair do paganismo. Eles estão apegados a essas coisas. Mas nós que somos libertos, meus queridos irmãos, nós que conhecemos a palavra de Deus, não devemos fazer essas coisas. Nós devemos viver pela fé no Senhor Jesus Cristo. E só isso basta. É interessante que as pessoas ficam abismadas, mas só isso basta? Só isso. Crer no Senhor Jesus. Só isso, meus queridos irmãos. Olha que coisa maravilhosa. Não é por esforço humano. Não é por nada disso. Somente crer no Senhor Jesus Cristo. Entrega a sua vida a Ele. Acabou. Não há mais maldição alguma. Então essa é a realidade que nós vemos. As pessoas que estão sem Cristo, elas estão sob maldição. E logo em seguida o apóstolo Paulo usa a palavra maranata. Ele fala, não amam o Senhor Jesus Cristo, estão sob maldição. E ele diz ao mesmo tempo, maranata, Senhor Jesus. Venha, Senhor Jesus. Nas palavras finais aqui, antes de dar a bênção apostólica, na verdade a última palavra, antes da bênção apostólica, foi maranata. Então notem bem, Paulo encerrou a carta aos Coríntios da forma que eu sempre falo, cristocêntrica. Irmãos, essa carta é cristocêntrica do início ao fim. A última palavra, antes da bênção apostólica, volte logo, Senhor Jesus. Vamos traduzir assim para um linguajar nosso? Volte logo, Senhor Jesus. Venha depressa, meu Senhor. Essa era a perspectiva do apóstolo Paulo. Ele finaliza isso. Antes da bênção apostólica, a palavra que ele usa final. Volte, Senhor Jesus. Ora venha, Senhor Jesus. Maranata, Senhor Jesus. E assim ele termina a carta com a bênção apostólica no versículo 23 e 24. A graça do Senhor Jesus seja convosco e o amor seja com todos vós
em Cristo Jesus. Note que Paulo sempre usa a bênção apostólica para terminar as suas cartas, por isso que nós também, quando terminamos o culto, nós sempre também damos a bênção apostólica, que é a saudação, né, de Paulo aqui, sempre encerrando com os irmãos da igreja. Que a graça do Senhor seja convosco, né, o amor do Pai e as consolações do Espírito Santo seja com os irmãos. Então assim Paulo termina, né? Graças a Deus, meus queridos irmãos, uma carta fantástica. Eu confesso que eu enxerguei Coríntios aqui de uma forma totalmente diferente de como eu já estudei várias vezes, li várias vezes, mas eu confesso que eu vi Coríntios de uma forma diferente, né? 1 Coríntios, aprendi bastante aqui, cresci bastante também, Deus falou bastante comigo, espero que Deus tenha falado com todos vocês, e se Deus permitir agora, nós continuaremos, né? 2 Coríntios, vamos dar continuidade. 2 Coríntios, que é chamado por muitos teólogos como a carta da tristeza. Então tem todo um contexto também para a gente entender o porquê que Paulo escreveu a sua segunda carta. Tá? Eu vou pedir então para o Charles finalizar então a gravação, a Charles Alroqueira, não sei se o Charles está aí agora, e pedir então para o irmão Fernando encerrar com uma oração para a gente, por gentileza.